Falar sobre 3 razões que podem estar a levar a tu não ter sucesso nas tuas relações amorosas ou não atrair relacionamentos amorosos. E lá, uma das partes, eu falei sobre os guiões de vida. Existem 5 guiões, possivelmente há mais, mas são aqueles que são bem visíveis no nosso dia a dia e tu talvez estejas num guião destes, não é? Se tu te identificares. Eu vou falar de 5 guiões que são muito usuais serem vistos e tu vais perceber qual é aquele que tu mais te identificas e depois, não é? Para que com essa consciência tu possas começar a sair desse guião. Um dos guiões é guião de Salvador. Então, qual é o guião de Salvador? É aquela pessoa que sente necessidade de ajudar e salvar toda a gente. Esta pessoa geralmente é aquela pessoa que não consegue colocar limites. É aquela pessoa que toda a gente espera que esteja sempre lá, que esteja sempre disponível, para ajudar. Geralmente esta pessoa não é respeitada também no seu espaço, nas suas necessidades. E o que é que acontece? Acaba por ela se sentir muito injustiçada, acaba por sair muito no lugar de vítima muitas vezes e para ela, quando ela não faz isso, ela sente muita culpa. Então imagina, é como se estivesse totalmente presa, não é? Porque tu percebes que estás numa dinâmica onde estás a ser abusada, entre aspas, tipo, as pessoas não estão-te a respeitar, mas tu também não te estás a respeitar. Só que quando tu te começas a querer respeitar ou a querer colocar limites, porque tu realmente tomas consciência dessa dinâmica, começa a vir um sentimento muito de culpa. Então, esse é o guião do Salvador ou da Salvadora, que pode acontecer tanto para homens como para mulheres. Deixem-me ver aqui as minhas notas, para eu não me esquecer de todos. Então, outro guião é o guião de substituição de marido. O que é isto? Muitas vezes os filhos, tanto homens como mulheres, tá? Tanto filhos meninos como filhos meninas. O que acontece? A mãe, ela passa por momentos muito sozinha. Na gestação, no dia a dia, ela passa sozinha. Então o que acontece? A mãe começa inconscientemente a enviar um mandato para aquele filho a dizer assim: tu pelo teu pai. Então tu vais começar a substituir, de certa forma, as carências que a tua mãe tem. É como se criasses uma relação com ela, tu estás numa simbiose com ela. Geralmente aqui está conectado mães que são muito protetoras, que cuidam muito dos filhos, ao ponto muitas vezes de não deixar eles crescer. E isto não é... A mãe, ela faz isto porque ela ainda não aprendeu a lidar com as suas próprias emoções. Nós, como adultos, se nos apercebemos numa dinâmica destas, o que nos cabe a nós é começar a olhar para a nossa mãe de um lugar pequeno, incapaz. Essa é a história dela, essa é a vida dela, é honrar o destino dela e começar a transformar o nosso. Nós, dentro de nós, pessoal, isto é uma nota à parte. Nós, dentro de nós, o nosso ADN está conectado com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso sistema. Então, quando nós fazemos alterações dentro do nosso campo, do nosso ADN, nós mudamos todo o sistema. Então, às vezes, estás tão preocupada em mudar a tua mãe, mudar o teu pai, mudar o teu irmão, mas quando tu fazes uma alteração em ti, quando tu geras uma cura em ti, interna, profunda, tu estás a mudar o campo de todas essas pessoas. Nós estamos todos conectados. Então, não é questão de ser a culpa foi da mãe. A mãe, sim, inconscientemente, acabou por criar esse elo com os filhos de uma forma com que eles tornem-se dependentes dela. E é muito interessante, eu vejo muito esta dinâmica em consultas. E muitas vezes estas mães têm um lado muito manipulador. Então, cuidado. E a manipulação vem por esse lugar de segurança, porque se um dos progenitores foi ausente, não é? Tu vais querer compensar isso. Tu crias essa crença. E outra coisa que acontece muito nisto, quando o filho
ou a filha encontrar alguém, ninguém é suficiente também. Ninguém é bom o suficiente para o filho nem para a filha. Claro que não, não é? Porque é de certa forma, vai-te tirar o lugar, vai tirar o lugar que o teu filho está a fazer. E a mãe nem se apercebe disso. Isto, pessoal, é muito, muito, muito num lugar muito invisível. Mas vemos muito estas dinâmicas. Outro também, o terceiro guião, também tem a outra face. É a face do pai para a filha. Então esta dinâmica é que a filha também começa a querer substituir a mãe. E é engraçado, eu já vi esta dinâmica em consultas e muitas vezes a filha diz assim: eu acho que a minha mãe não gosta de mim. Eu acho que a minha mãe tem ciúmes de mim com o meu pai. Tu é que estás no lugar errado muitas vezes. Tu é que estás a tentar ocupar, porque muitas vezes quando a gente chega aos 5 anos, segundo o Jung, nós temos um fascínio pela pessoa, pelo nosso progenitor de sexo oposto. E às vezes se ele é ausente, claro que a gente não vai criar essa dinâmica. Mas se ele é presente e realmente tem uma dinâmica muito forte connosco, nós acabamos por criar esse elo, não é? Aquele é o nosso amor maior. Então, ninguém é melhor que o meu pai. E muitas vezes estas mulheres têm muita dificuldade em encontrar homens por isso. Ninguém é melhor que o meu pai. Eu já estou numa relação com o meu pai. Portanto, tu não estás disponível para outra relação. E ainda estás em concorrência com a tua mãe. Ainda estás a achar melhor que a tua mãe, de uma forma inconsciente. E outras vezes consciente até. Então, tens tendência a entrar em relações com rivalidade. São mulheres muito sexuais, não é? Porque têm uma energia muito masculina. São mulheres que estão sempre em competição com tudo, querem ser a melhor em tudo, porque essa é a ligação que elas estão muito ligadas ao pai. O Bert Hellinger dizia que se uma mulher quer trazer a beleza dela, o brilho dela, a luz dela, quanto mais ela estiver conectada pelo coração com a mãe, quando ela toma a mãe no coração, não é quando tu és amiga da tua mãe, que não é esse o objetivo. O objetivo da filha não é ser amiga da mãe. Quando a filha se torna muito amiga da mãe, quase certeza que ela está a substituir alguém, ou um irmão, ou um dos pais da mãe, alguém essencialmente da mesma idade que a mãe, ou um ex-namorado da mãe, no coração. Agora, quando a filha olha para a mãe com respeito e percebe que a mãe é a líder e ela é liderada, que a mãe é maior e ela é pequena, e ela toma a mãe no coração, a mãe exatamente como é, imperfeita, humana, ela vai trazer uma nova luz, ela vai brilhar muito, assim como o homem. Quando o homem ele fica muito em simbiose com a mãe, e ele enfraquece muito o seu masculino, mas quando ele olha para o pai, quando ele toma o pai imperfeito, exatamente como foi, às vezes um pai também com um problema com o masculino, mas ele olha para ele, honra-o e percebe que ele pode fazer diferente, que ele pode conhecer alguma coisa nova, ele vai se tornar um homem muito, muito atrativo. Não é um homem rígido, não é um homem que precisa provar algo, é um homem seguro. Porque muitas vezes o que vemos, eu vejo rapazes muito bonitos, mas muito inseguros, não é? Sem posição. Até por trás de toda aquela rigidez, de toda aquela necessidade de provar algo ou de se sentir maior, não é? É porque ele, no fundo, há um lugar dele bem pequenino que ainda não está curado. Então, isso é o terceiro guião. Quarto guião. Vamos ver aqui. Quarto guião. O quarto guião tem a ver com o guião da criança não desejada. O que isto significa? Muitas vezes a gente aparece na vida dos nossos pais num momento que não é muito bom, que não é muito positivo. Ou porque eles não estavam a contar, ou porque talvez eles iam se separar, ou porque estavam a passar uma crise na relação. E a gente chega, não é? E aqui, esta criança, ela geralmente tem uma sensação de rejeição nos ambientes onde ela está. Geralmente ela tem uma sensação que ninguém vai gostar dela, que ninguém a vê, tem a sensação que é sempre a última em tudo. E aqui, às vezes, a pessoa nem sabe que está nesse lugar, porque nunca soube, não é? E os pais até agora podem ter muito amor por ela, mas ela tem sempre aquela sensação no coração. E aqui,
é interessante tu às vezes perguntar aos teus pais. Possivelmente eles vão ser simpáticos, ou então vão ser até verdadeiros, não é? E vão dizer: sim, olha filho, não estava nada a contar contigo, tu foste a melhor coisa do mundo para mim, mas eu na altura não estava a contar contigo, vieste assim muito repentinamente. Mas a forma como os pais recebem a notícia, aí é que está a história, aí é que está a informação que aquela criança recebeu naquele momento. Então é isso, cuidado, porque ela vai ter muita tendência à sensação de rejeição. Ela vive na vida com a sensação de rejeição. Isso às vezes vê-se muito em pessoas que, por exemplo, os pais eram muito novos também e tiveram filhos. E esse guião traz muitas questões de autoestima, de valor próprio. Esta pessoa precisa trabalhar muito a autoestima e o valor próprio. E o último guião é o guião de parentificação. O que é o guião de parentificação? É quando os filhos começam-se a tornar pais dos pais. Os pais passam a ser filhos e os filhos passam a ser pais. E aqui isto são pessoas que se tornam muito rígidas, elas assumem responsabilidades que não lhes pertencem e sim, são pessoas que até crescem e são adultas, mas têm tendência a atrair relacionamentos com pessoas numa postura infantil. Numa postura total infantil, que não estão disponíveis para lhes dar aquilo que elas precisam, estão sempre a exigir. Então elas fazem figuras maternas e paternas nas relações. Cuidado com esta relação. Isto tem muito a ver com os pais colocarem nos filhos a responsabilidade sobre as suas próprias necessidades. Então, se tu também és pai, cuidado com todos estes guiões de vida, não é? É para os dois lados. Nós que somos adultos e um dia fomos filhos e apanhamos estes guiões, mas tu estás aqui, se tu és pai ou mãe, cuidado com o que tu estás a dizer ao teu filho inconscientemente, o que é que tu estás a pedir ao teu filho de forma inconsciente, não é? E aqui isso vai lhe dar um peso muito grande, ele vai crescer de forma muito rápida e os relacionamentos deles vão ser baseados nessa troca muito desequilibrada. Então as necessidades deles nunca vão ser supridas, eles vão estar sempre maior ao companheiro. Nós numa relação amorosa nós temos de estar de igual para igual. Não é de idade igual para igual, é de consciência igual para igual. Dar de igual para igual. Para estar a relação em equilíbrio. E a relação assim vai crescendo, sabes? É como um montinho, eu dei um pouquinho e o outro deu um pouquinho. Eu dei um pouquinho, o outro deu um pouquinho. E a relação ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai evoluindo. Ela vai vendo diferenças, mas através dessas diferenças ela vai crescendo, porque ela vai se adaptando e conhecendo partes dela que ela não conhecia. Um outro muito igual a nós, ele não nos permite crescer, porque nós estamos a relacionar connosco próprios. E claro que a gente cresce a relacionar connosco próprios, mas o verdadeiro crescimento e a verdadeira escola e a verdadeira expansão é quando eu estou a crescer com alguém diferente de mim, que me dá algo que eu não vejo em mim, mas que eu preciso. E isto é interessante porque no mapa astrológico tu tens a casa 1, que é a casa do eu, e a casa 7, que é a casa do outro, e é onde está as relações. E geralmente não é num signo oposto ao que tu tens no ascendente, não é? Então é mesmo para que haja esse complemento que faz um todo. Então não é que tu precisas da panela para o teu tacho, mas sim, é interessante que tu tenhas alguém que tenha alguns movimentos diferentes para que tu possas integrar e sentir. E esta parentificação é isso, não é? Cuidado, senão estas ligações vão fazer tu duvidares muito de ti. Estes guiões, como é que a gente pode sair destes guiões de vida? A primeira coisa é tomando consciência. Quando eu tomo consciência, qual é a postura que eu estou a ter na vida, quais são os padrões que eu estou a atrair, isso ajuda-me que eu assuma e que eu possa ter mais força para transformar. Então eu vou aceitar as coisas como elas são agora no momento.
eu percebo, eu tinha muito esta questão. A tua cabeça, ela muitas vezes, ela cria várias estruturas de histórias. Mas a realidade é o que é. E a realidade, ela fala sempre mais alto. Eu lembro perfeitamente de estar a viver padrões de relações e de experiências. E eu dizia, mas porquê? Não é? Errada a pergunta. Porque o porquê é uma pergunta sem objetivo nenhum. O para quê é que é a pergunta certa. Para quê que isto me está a acontecer? Para quê? E a minha cabeça dizia algo, porque a minha cabeça queria algo, ela construía algo, mas o meu corpo, o meu padrão, a informação do inconsciente, o que estava lá oculto, era outra mensagem. Guardava muitas questões que estou a resolvê-las, que estou a trabalhá-las, que estou a desenvolvê-las, porque isto tudo é um processo, isto não é uma fórmula. Ontem estava com uma cliente, ela dizia, mas e como? E como eu faço? E ela achava, não é, que este processo é algo que tu chegas ali assim, olha, são 3 batatas, 4... Não. Isto é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Eu estou a trabalhar o feminino há praticamente 1 ano e meio, em mim. E este ano eu descobri coisas novas, né? Então imaginem, depois de tanto desenvolver, de tanto trabalhar, que eu já achava que sabia muito, veio algo que me está a desenvolver e a trabalhar mais. E a minha realidade é que faz eu buscar essa cura, essa transformação, esse crescimento. Então percebe muito aonde é que tu estás realmente a atrair esses padrões. Tu te vês maior, tu te vês a cuidar, tu te vês a salvar, tu te vês ainda a viver a vida da tua mãe, tu ainda te vês à procura da aprovação do teu pai. Todos esses padrões e esses guiões de vida, não é? Que estão aí a te levar para um destino que muitas vezes nem é o teu, já era o deles, não é o teu mais, tá? Então reconhecer, olhar para esse guião, para quê? Para começar a mudar a postura, que pode ser através de terapia ou tu, quando reconheces, começas realmente, através da tua própria aprendizagem, a criar novas formas de agir, de atuar e de criar novas realidades para a tua vida, tá? Espero que este vídeo te tenha ajudado. Comenta-me aqui em baixo se tu te viste em algum destes guiões. Partilha com alguém que tu sentes que este vídeo vai ser útil, isso é importante, isso ajuda ao meu trabalho. E é isso. Tenha ótima terça-feira. Quarta-feira, hoje é quarta-feira.